botar isso aqui para lembrar que isso aqui está incluído, né? No outro loop, né? Então, essa região aqui, ó, no meio, isso, é uma região que é limitada pelos dois loops. Tá certo? E se você for perguntar qual é a fronteira dessa região, a fronteira dessa região é esse loop mais esse loop. Tá certo? Então você pode escrever isso aqui, ó. O Z', o Z menos Z', é a fronteira disso aqui. X2, X1, X4, mais X2, X4, X3, mais X3, X4, X5, mais X1, X5, X0. Pega o loop Z, né? Você pode pensar que é isso aqui, né? Se você quiser, sai daqui de X1, chega em X1 também, né? E você tem aqui, ó, X2, X1, X4, né? X2, X4, X3, X3, X4, X5 e X1, X5, X0. Tá certo? Tem que fazer aquela conta ali, né? Se for o caso. Mas visualmente você está vendo que os dois são fronteira um do outro. Os dois são limites dessa região. Tá certo? Então, se você calcular a fronteira dessa região, dá um loop mais ou menos o outro, não importa. Poderia dar menos. Né? Então os dois loops são homólogos. Z menos Z' é uma fronteira de alguma coisa, isso significa que o Z é homólogo ao Z'. Ou que a classe de equivalência de Z é a classe de equivalência de Z'. Certo? Pode pensar em qualquer outro loop que dê só uma volta, tá certo? Ao longo da fita de Möbius, dê só uma volta, vai ser homólogo ao Z, ou a menos Z. Tá certo? Ou seja, a diferença, né, entre Z e esse loop, ou entre esse loop e Z, vai ser a fronteira de uma certa região. Certo? Tem um outro loop aqui que é legal, né? Que mostra a homologia, né? Entre um cara que dá duas voltas, né? Pega esse cara aqui, vamos chamar aqui Z', né? Que é P1, X1, X4 mais X4, X5 mais X5, X0 mais X0, X2 mais X2, X3 mais X3, X1. Né? Então, como é que é esse cara aqui visualmente? Né? X1, X4, né? Vou desenhar aqui em paralelo. Né? X1, X4, X4, X5, X5, X0, X0, X2, estou mantendo a coisa, certo? Porque esse ponto aqui é esse ponto. Né? X0, X2, X2, X3 e finalmente X3, X4. X3,
3x4. x3x4 aqui, x3x1. Então está bastante claro que eu dei duas voltas, né, em torno da fita de meios. Não dei uma só, dei duas. Então o que vai acontecer aqui? Você pode identificar 2z menos o z, duas linhas, como a fronteira de uma certa região, que é essa aqui. x0, x1, x2, mais x1, x4, x2, mais x2, x4, x3, mais x3, x4, x5, mais x3, x5, x1, mais x0, x1, x5. Vamos identificar esses caras aqui. Tem x0, x1, x2, está aqui, esse cara. x1, x4, x2, está aqui. Né? x2, x4, x3, esse. x3, x4, x5, esse. x3, x5, x1, esse. E o último que está ali, x0, x1, x5. Né? São todos os 1 simplex tomados em sequência, praticamente. Né? Você pode ver, né? Quer dizer, essa região inteira, né, é limitada por esse cara de baixo e por esse cara de cima. Né? Se eu tomar a fronteira dessa região, são exatamente essas duas curvas que estão ali. Né? Desculpe, não tem nada a ver com isso. Não é assim que a banda toca. O Z é o verde, né? Tá certo? O verde, ele tinha esse limite aqui, né, entre ele e essa parte aqui de baixo. Esse e esse. Só que agora tem uma parte de cima, que vai envolver também essa região e essa região que está aqui. Seu Z é um laranja. Z laranja. Melhorou então. Z laranja, né? Aí termina sendo o Z e esse cara aqui. O Z e esse cara aqui já são o limite dessa região toda que está aqui. Tá certo? Só que você está somando um outro pedaço do cara, tá certo? Que sai também de x0 chega em x1. Né? Tá certo? Então você vai ter duas vezes esse cara. Então, esse loop, o Z duas linhas, ele é homólogo a 2Z, por aquela relação que está ali. Se você der 3 voltas na fita de meios, 4, 5, 6, né, ou der voltas no sentido oposto, né, você vai ter relações como essa, envolvendo NZ, onde N é o número de voltas que você deu. Não entendi N2 porque não tem um pedaço que está faltando ali. Tipo, o Z2 não está cobrindo todo o Z. Aquele X0, X1 ainda está fora. O Z, duas linhas, ele começa no X1, né? Ele começa no X1. Como?
Você está falando que X0 e X1 não está no Z duas linhas. É. Mas ele está no outro. Quando você pega o que um limita e que o outro limita, dá a região interna. Não, sim. Mas eu digo, aquele fator 2 ali que eu não entendi muito bem o porquê dele. Eu acho que porque, assim, se você der uma volta só, você parou na metade, o outro seguiu. Então, para você ter o limite, se um roda a fita e roda de novo, se o outro rodar uma vez só, aquela região que o segundo pegou não é mais o limite dos dois. Muito embora a fita seja a mesma, é como se eu estivesse duplicando ela mentalmente. Não sei se eu entendi também. Você pode repetir isso que você falou? Não, assim, ele perguntou por que tem que botar de 2Z. Aí na minha cabeça, se você dá uma volta. Na verdade, assim, calma, a gente não vai entender por que tem que pôr 2Z. A gente está tentando visualizar geometricamente, né, o que acontece. Sim. Manda abraço. Não, o que eu falei foi que o Z ele dá uma volta na fita. Z é quem? O laranja. Isso. Ele dá uma volta na Uma fita. volta na fita. Certo. O Z' dá duas voltas na fita. Z duas linhas. O Z duas linhas, perdão. Dá Dá duas voltas duas na fita. voltas na fita. Certo. Então você compara o Z duas linhas com o Z', o Z duas linhas com o Z, perdão, apenas, você está pegando uma curva que deu duas voltas e uma que deu uma volta só. Então não tem como as duas serem fronteira da mesma coisa. Sim. Certo, porque vamos supor que você pegasse uma curva no meio da fita de meios, exatamente no meio. Que aqui a gente não tem muito essa possibilidade, né? A triangulação não tem nada no meio. Mas na vida real, se a gente pegasse uma curva exatamente no meio da fita de meios, eu desse uma volta, né? Chegava do outro lado, né? A região que eu ia limitar era a região Não, esse argumento não funciona. Porque uma volta na fita de meio já tem que ir para o outro lado e terminar. Né? Uma volta na fita de meio já tem que passar para o outro lado e voltar. Ela tem que fazer isso. Passar para o outro lado e voltar. Senão não volta para o mesmo ponto. Para voltar no mesmo ponto, você tem que dar duas voltas. Né? Ah, sim, sim. Senão não volta no mesmo ponto. Né? No mesmo você ponto, tem um com a orientação especificada. Né? Não, é que eu ia tentar um argumento aí com essa imagem, vamos dizer, prática da fita de Möbius, mas não vai funcionar meu argumento. Para tentar entender o 2, né? De alguma forma. Você está falando, você pode repetir o que você falou mais uma vez? Desculpa a minha dislexia. Não, talvez não falando bobagem, mas o que eu estou imaginando é o seguinte: pensa um cilindro, só para poder. Até porque a orientação aqui, até o que eu estou vendo ali, não importa muito. Importa é sair de um ponto e voltar para ele. Isso. A orientação está assim ou está assim, não vem ao caso. Pensa num cilindro. Se uma curva roda o cilindro uma vez, vamos fazer de conta que é por cima, na borda de cima do cilindro. E a outra roda na borda de baixo, ao mesmo tempo, elas fazem isso. As duas limitam essa área do cilindro. Certo. Só que se uma dá uma volta e a outra dá duas, na segunda volta, essa aqui não acompanhou. Então você está varrendo aquela área de novo. Aquela primeira varrida acabou. Varreu uma vez, elas são o limite daquela região. Na segunda vez que ela varre, é como se recomeçasse a contar. Eu estava tentando imaginar aqui. É uma ideia, mas eu não.
não estou completamente convencido, não. Não, eu também não, foi só uma. É uma ideia, uma boa ideia. Mas... Até porque no cilindro é fácil, assim, mais fácil enxergar do que na fita de números. De medos ela inverte. Né? É, vai dar uma torcida ali que. Eu acho que é mais fácil pensar, pegando aqui 2Z, em vez de colocar menos ou Z2000, colocar um Z2000 para outro lado, aí fica mais fácil de entender, que é Z', tirando aquela, ou então pensar 2Z é igual ao Z', as Z2 linhas, mais aquela fronteira, aquele... Certo, mas... E se fosse só uma volta, você não conseguiria reproduzir as duas voltas dos Z2 linhas. Não consegui entender não, assim, a princípio que eu imaginei para frente para cá, não muda muito o raciocínio. Você pode pensar... 2Z igual às Z2 linhas. Vamos pensar na metade da curva Z2 linhas. Metade das Z2 linhas. As Z2 linhas começa aqui e termina ali, né? Tem um ponto em que quando ele chega em x0 ele vem para cá, né? Mas se ele viesse para cá, né? Aí você teria feito uma volta, você teria voltado para o mesmo ponto, né? E aí se ele continuasse por aqui e terminasse por aqui, ele teria dado duas voltas, né? O que você está economizando é esse trecho aqui, esse x0, x1, que você não está colocando. Mas isso torna claro que essa curva dá duas voltas no cara lá. Por que falando de duas voltas assim, não passa duas vezes pelo mesmo ponto? Não, ele pode não passar duas vezes pelo mesmo ponto e dar duas voltas, por exemplo. Você tem aqui o cilindro, né? Ah, ok. Você pode começar com uma curva assim e, sei lá, voltar para cá, né? Perdão. Assim. Aí você volta aqui. Aqui você completou uma volta. Aí você vem para cá e vem aqui por trás e chega aqui. Então você deu duas voltas no cilindro, mas você só passou pelo mesmo ponto uma vez. Começou assim, foi lá, subiu, tipo uma hélice, né? Como se fosse uma hélice, subiu e depois desceu. Mas aí cruzar outro ponto também. Mas aí eu posso seguir que é possível fazer diferente. Mas na fita do móvel... Na fita do móvel eu precisava fazer. Como é que é? É que tem um ponto lá atrás do segundo que teve que cruzar também. Tá, qual o problema? Não, é que você disse para cruzar o mesmo ponto uma vez. Não, eu não disse isso. Eu disse que o ponto de partida, eu posso imaginar uma curva no cilindro que sai do ponto de partida, dá duas voltas e só volta para o ponto de partida depois de dar duas voltas. É claro que ela vai ter que cruzar em algum outro ponto, né? Eu acho que se a gente olhar bem, ela deve cruzar, não deve? Não? Peraí. Não, é uma fita de meio, Não cruza não. Não, mas na fita de wave não cruza, no cilindro cruzaria. Entende? Não, então beleza, a gente pode ter uma curva que sai de um ponto, dá duas voltas, né, na fita de Möbius e volta para o mesmo ponto sem passar pelo mesmo ponto três vezes, vamos dizer assim, né? Uma na saída, uma no meio e uma no final, na chegada. Bom, vamos ser práticos, né? Aqui. A curva Z2 linhas é uma curva que dá duas voltas na fita de Möbius. A curva Z é uma curva que dá uma única volta. Então, para haver uma homologia
entre as duas, você tem que dar 2 voltas com a curva Z. Acho que essa talvez seja a mais simples, né? A maneira mais simples de a gente ver isso. Eu gostei do que ele falou de passar os E2 vezes para o outro lado, eu consegui enxergar melhor assim. De fazer o quê? Passar os E2 vezes para o outro lado, ver a fronteira, mais esses E2 linhas. Eu prefiro olhar desse jeito aqui, porque ali de um lado você tem a região e do outro lado você tem a fronteira da região. Entende? Eu acho que organiza melhor as coisas na cabeça, mas enfim, cada um está livre, né, para pensar do jeito que achar melhor. Então, né, qual é a história aqui? A história aqui é que todo e qualquer circuito que você imaginar, né, se você fechar um loop no cilindro, você tem que imaginar quantas voltas esse loop efetivamente está dando, no cilindro, não, na fita de Möbius, você tem que imaginar quantas voltas esse loop está dando na fita de Möbius. Portanto, esse número de voltas vai fazer com que o loop que você fechou seja homólogo a n vezes z. Tá certo? N vezes z vai ser a curva a qual o seu loop é homólogo. Né? Conclusão. Né? Todos os loops são homólogos a n vezes z, né? Para algum n. Claro que o cara que é homólogo a n vezes z não é homólogo a n' vezes z para n diferente de n'. Tá certo? Então, o conjunto de todas as classes de homologia pode ser parametrizado por n. Consequência, o H1 de K é Z. Tá certo? Essa história aqui. Então, esse é um jeito, né, de calcular, né, grupo de homologia da fita de Möbius. É claro que tem outro jeito. Né? É sentar e fazer a história aí, calcular a fronteira, etc, etc. Né? Mas tem uma observação interessante, não sei, não me lembro quem fez agora, né? Que quando você calcula a fronteira de uma região, por exemplo, cheia como essa, esse cara quer a fronteira de um cara com uma orientação e a fronteira do outro com outra orientação. Então ele vai cancelar, né? num cálculo de fronteira como esse. Você realmente só precisa levar em consideração as coisas que estão na borda. Né? Quer dizer, a operação de fronteira foi montada para que isso acontecesse, exatamente. Lembra do P0P1, né? Do 1 simplex. Né? Então, maravilha. Estamos quase em cima da hora, vamos parar por aqui. Aula que vem, a gente continua com mais alguns exemplos importantes, tá certo? Até agora, nós só vimos os grupos de homologia serem grupos livres, tá certo? Por exemplo, o H0 a gente relacionou com as componentes conexas. Se eu tivesse chegado a um cara com muitas componentes conexas, eu teria vários fatores Z. A gente vai falar sobre isso na vez que vem. Mas Z mais Z mais Z mais Z é grupo livre, tá certo? Mas a estrutura que nós vimos lá atrás, no teorema fundamental dos grupos abelianos finitamente gerados, é que você tinha fatores Z e fatores ZK, de grupos cíclicos. Né? Então, na próxima vez, nós vamos ver 2 exemplos onde esses outros fatores entram também. Tá certo? Para a gente entender melhor o que está acontecendo. E aí a gente fala também da estrutura final aí dos grupos de homologia e de algumas coisas muito interessantes que alguns de nós, não eu, mas alguns de nós, né, aprenderam no ensino médio. Certo? Então vamos lá. Próxima.